Ele diz que conseguiu sair de uma armadilha evangélica, olha só. Fala pessoal, eu quero contar uma história de quando eu fazia parte de uma dessas empresas evangélicas. Digo, igrejas evangélicas. Lá estava eu, o ano era 2023, um casal de amigos nos convida para começar a participar de alguns cultos, de uma determinada igreja aqui da nossa cidade. Minha mulher e eu começamos a frequentar um domingo, outro domingo, terceiro domingo. Quando percebemos, já estávamos frequentando os cultos da semana, da quarta, às vezes da quinta, às vezes no sábado. De repente eu estava jogando bola com o pessoal da igreja e é tudo muito natural. A forma com que eles vão conseguindo fazer você pertencer ao meio é muito natural, mas tem um objetivo maléfico nisso. Isso acontece em 97% das igrejas evangélicas, tá? Não se engane, não são 100%, mas são 97%. E essas igrejas, elas fazem com que você tenha essa sensação de pertencimento. E quando você percebe, você está indo no culto no domingo, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, às vezes 2 cultos na semana, às vezes 3 cultos na semana. Só que o que acontece? Cada culto desses, o pastor pede o dízimo e oferta. Ou estou errado? Você não acha estranho? Ah, Arthur, claro, mas daí tem aquele cara que não veio no culto passado, daí ele vai dar oferta nesse culto. Sim, mas e quem veio todos esses? Que era o meu caso. Quando eu ia em todos esses cultos, e eu me sentia constrangido às vezes por não dar em um deles. Que aí eu dava o meu dízimo, e aí todo culto existe uma palavra geralmente usada lá do Antigo Testamento para justificar por que eles ficam pedindo tanto dinheiro para você. Aí a igreja nunca tem dinheiro para nada, eles pedem dinheiro todo culto. A igreja nunca tem dinheiro, aí vai colocar um ar-condicionado, pedem oferta dos fiéis. Ah, tem que trocar a cadeira, pede oferta dos fiéis. Para tudo pede oferta dos fiéis. Aí você vai ver com o que o pastor trabalha. Ah, ele é pastor. Ora, como assim? Ah, ele é pastor, a profissão dele é pastor. E o que justifica, de repente, a vida de luxo que ele está vivendo? Ele está tirando dinheiro da igreja, diferente de um cara que, de repente, ele tem uma empresa, um empresário, alguém que já tenha sucesso financeiro e resolve colocar uma igreja e fazer aquilo por vocação. Aí ele tem o carro dele, avião, o que ele quiser, mas é com o dinheiro dele. Agora, você vê o teu pastor usando relógio de 500 mil, tênis de 20 mil reais, jaqueta de 30 mil, viagens internacionais sei lá quantas vezes no ano, mansões nos melhores condomínios de São Paulo, carros blindados, jatinhos particulares. Aí você vê tudo isso e não consegue entender que o dinheiro é das pessoas, que eles estão usando esse dinheiro para ter uma vida boa, igual os fariseus lá da época de Jesus faziam. Eles manipulavam o povo para eles viverem bem, eles e as famílias deles. E você como que está vivendo? Você que vai no culto todo domingo, na quarta, sei lá que dia você vai no culto, como é que você se sente quando ficam toda hora pedindo dinheiro e você está com as suas contas atrasadas? Porque se você for reclamar, se você for pedir alguma coisa, eles vão orar por você. Mas quando a igreja pedir alguma coisa, todo mundo vai ter que contribuir. E se você acha que eu estou mentindo, pesquisa aí no YouTube vídeo do Silas Malafaia ensinando as melhores técnicas para você arrancar o dízimo. Tá aí na internet, é só você olhar. E aí você, assim ó, religioso, colocaram isso em você, bem assim ó. E aí você não consegue olhar para os lados, não consegue ver a verdade que está escancarada nos teus olhos. Você se sente mal com aquilo que acontece, mas não consegue sair. Teve uma vez que eu estava num culto e sentou uma senhora do meu lado, e essa senhora, ela tinha aspecto meio de louca, assim, uma roupa estranha, e ela tinha um cheiro muito ruim. Um cheiro de fritura, com um cheiro da pessoa quando não toma banho, não era cachaça, nada. Ela não era uma moradora de rua. Ela morava numa casa ali próxima à igreja, tipo umas casas para baixo da igreja. E ela sentou do meu lado e ela começou a falar de algumas coisas da vida dela.
Eu vi que ela estava passando por dificuldades e eu tinha uma cesta básica no porta-malas do meu carro. Eu falei, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou lá pegar. E eu fui lá pegar a cesta básica, voltei para a igreja, ela já estava lá me esperando, daí eu falei pros rapazes que estavam lá fora, né? Eu disse, olha, tem que ajudar ela a levar, porque ela não vai conseguir, né? É pesado. Ela não vai conseguir levar até em casa. Aí um deles me chamou de canto e falou assim, mas ela nem faz parte aqui da igreja. Aí eu olhei e falei, mas e daí? Qual é a lógica? Sabe, todo mundo tava ali incomodado com a presença dela, sei lá, de repente pelo cheiro, pelo aspecto dela. Mas custava levar a cesta básica. Aí quem não faz parte daqui, a gente não reconhece. É igualzinho na época de Jesus, meu Deus do céu. Não mudou nada. Nada mudou. A mesma coisa. Lembra da história do bom samaritano? É a mesma coisa. O cara foi espancado, foi roubado, tava lá morto praticamente na estrada. Passava o fariseu, nada, nem bola, vou fingir que nem vejo. Passava o irmão evangélico, olhava lá, nem nada. Quem que veio ajudar? O samaritano, que era um povo que eles desprezavam. Jesus nos ensina tantas coisas através das histórias dele, e coisas essas que esses pastores gospem nos ensinamentos. A casa de vocês vai cair em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a guerra de Jesus era contra esses mesmos fariseus que enforcaram ele, que manipulavam as pessoas. E hoje em dia estão aí Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, André Valadão, André Fernandes, Júnior Trovão, esses caras aí. Esses caras são os primeiros que vão prestar contas quando Jesus voltar para a terra. E são aqueles que Jesus vai olhar e vai dizer, aparta de mim, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E você que continua seguindo essas pessoas cegamente, assim, ó, abre teu olho, senão o teu caminho é o mesmo. Muitas pessoas vão comentar nesse vídeo, né, opiniões. Mas assim, eu acho que ele tá totalmente certo, gente. Tem muitas igrejas que são legais e tudo mais, mas a grande maioria é muito para arrancar dinheiro das pessoas. Você nunca vê um pastor que ele é pobrinho, que ele não tem nada. Sempre os pastores não têm profissões e eles têm grandes coisas. Eles têm carro, casa boa, tudo mais. Vocês podem me julgar aqui e discordar de mim, mas eu concordo com ele. Comenta aqui se você concorda ou se você discorda. Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!